Biblioteca genômica é uma coleção de fragmentos de DNA de um determinado organismo obtida a partir de endonuclease de restrição, ou seja, no interior das moléculas de DNA, a enzima atua acortando em lugares específicos. Esse DNA é clonado após atingirem um hospedeiro. As bibliotecas de DNA são coleções de fragmentos de um organismo clonados em vetores, geralmente vírus ou plasmídeos, e armazenadas em células hospedeiras. As denominações para essas bibliotecas variam de acordo com a natureza do DNA, podendo ser bibliotecas de DNA genômico ou biblioteca de DNA complementar. A biblioteca do DNA genômico inclui fragmentos representativos da totalidade do genoma de uma célula ou um organismo. Nesta biblioteca estão presentes as regiões codificantes e não codificantes. A importância dessa biblioteca se dá quando é pretendido estudar uma zona não codificante, mas importante para a regulação da transcrição. Por exemplo, para a construção da biblioteca, é necessário o isolamento do DNA de alto peso molecular, digestão do DNA isolado com enzimas de restrição de modo a produzir fragmentos de tamanho compatível com o vetor de clonagem, ligação desses fragmentos ao vetor, geralmente baseado no fago 1, e a introdução do DNA recombinante nas células hospedeiras de E. coli. Biblioteca de DNA complementar. Uma biblioteca de DNA complementar é um conjunto de sequências gênicas de um indivíduo que expressam-se em uma situação fisiológica específica. Ela é utilizada para se iniciar uma clonagem de um gene. A obtenção do DNA complementar é realizada a partir do RNA mensageiro, pela polimerização da primeira fita do DNA pela enzima transcriptase reversa. Sua utilização na área da biotecnologia trouxe muitas vantagens, como a possibilidade do DNA complementar de células eucarióticas superiores serem diretamente transcritos e traduzidos em micro-organismos, permitindo a produção em grande escala de polipeptídeos e a determinação direta das sequências de DNA. Com isso, uma dedução da sequência de aminoácidos da proteína, com ele codificada de suma importância para a sequenciação. São 5 etapas para a formulação, síntese, clonagem e isolamento das células de DNA complementar. Primeiramente, é isolado o RNA mensageiro das células. Usa-se a transcriptase reversa para fazer cadeias de DNA complementares a cada RNA mensageiro. Usa-se o DNA polimerase para tornar o DNA de cadeia simples em DNA de cadeia dupla. A preparação do DNA complementar para ligação com o vetor escolhido. Depois, a introdução do DNA complementar recombinante numa célula hospedeira para serem replicados. Logo após, é dada uma amplificação nos recombinantes e consoante o vetor utilizado, a expressão das proteínas codificadas pela mensagem que deram origem ao DNA complementar. Também temos a síntese de DNA complementar de cadeia dupla, onde o RNA mensageiro é extraído de um dado tecido e o DNA complementar é sintetizado a partir do RNA mensageiro, pela ação catalítica da transcriptase reversa, onde um oligonucleotídeo complementar é ligado à cauda poli-A da extremidade 3 do RNA mensageiro, onde ele hibridiza, servindo como primer para a transcriptase reversa, que copia então o RNA para uma cadeia complementar de DNA, formando um híbrido DNA-RNA. Então, a cadeia complementar de DNA é copiada, formando então um cDNA de dupla cadeia por ação de um DNA polimerase. O primer para essa reação consiste no fragmento de RNA mensageiro original. Existem diversas diferenças importantes entre as bibliotecas genômicas e as bibliotecas de cDNA. Na biblioteca genômica, pretende-se que os genes estejam representados da mesma proporção em que existem no organismo. Já na biblioteca de cDNA, obtido através da cópia do mRNA, apenas estão presentes os genes que estão a ser expressos em determinado momento, na proporção dessa expressão que será realizada.
é muito mais difícil trabalhar com o mRNA do que um DNA. E nas bibliotecas de eucariotas, uma diferença muito importante resulta das diferenças das estruturas genéticas, o DNA, e das estruturas dos seus transcritos, o mRNA. Essa figura, por exemplo, o gene A não é frequentemente transcrito, enquanto o B é frequentemente transcrito. Temos diversas vantagens em relação à biblioteca de cDNA, como, por exemplo, que ela não tem intrões, o que facilita a sua identificação e a caracterização desses genes, não havendo perigo de que peças de um determinado gene sejam recuperadas por outros genes. A biblioteca de cDNA também fica enriquecida para esse determinado gene, já que são mais fáceis de construir, porque o cDNA, tal como o seu mRNA molde, é relativamente pequeno.